Palavras diárias de Deus. Se você é incapaz de aceitar a nova luz de Deus, não consegue entender tudo o que Deus está fazendo hoje, e não o busca, ou em vez disso o duvida, julga, examina e analisa, então você não tem intenção de obedecer. Se quando a luz do aqui e agora aparecer, você ainda der valor à luz de ontem e se opuser à nova obra de Deus, então você não é mais que uma piada. Você é um dos que deliberadamente se opõe a Deus. A chave para a obediência a Deus é compreender a nova luz e poder aceitá-la e colocá-la em prática. Somente isso é a verdadeira obediência. Aqueles que não têm o desejo de ter sede de Deus são incapazes de estar dispostos a obedecer a Deus e só podem opor-se a Deus por causa de sua satisfação com o status quo. Um homem que não pode obedecer a Deus está dominado pelas coisas do passado. As coisas que vieram antes deram às pessoas todo tipo de conceitos e ilusões sobre Deus e se tornaram a imagem de Deus em suas mentes. Portanto, elas creem em seus próprios conceitos e padrões de sua própria imaginação. Se você comparar o Deus que faz a obra verdadeira hoje com o Deus de sua própria imaginação, então sua fé vem de Satanás e está de acordo com suas próprias preferências. E Deus não quer esse tipo de fé. Independentemente de quão grandiosas sejam suas credenciais ou de sua dedicação, mesmo que tenham dedicado uma vida inteira de esforços à sua obra e tenham se martirizado, Deus não aprova ninguém com uma fé igual a essa. Ele meramente lhes dá um pouco da graça e lhes permite desfrutá-la por um tempo. Pessoas assim são incapazes de colocar a verdade em prática. O Espírito Santo não opera dentro delas e Deus eliminará cada uma à sua vez. Independentemente de serem velhos ou jovens, aqueles que não obedecem a Deus na sua fé e têm as motivações erradas são os que se opõem e interrompem, e tais pessoas serão indubitavelmente eliminadas por Deus. Aqueles que não têm o mínimo de obediência a Deus, que meramente reconhecem o nome de Deus e têm alguma percepção do carinho e da amabilidade de Deus, porém não mantêm o ritmo dos passos do Espírito Santo e não obedecem à obra atual e às palavras do Espírito Santo, tais pessoas vivem em meio à graça de Deus e não serão ganhos e aperfeiçoados por Deus. Deus aperfeiçoa as pessoas através da obediência, através de comerem e beberem e desfrutarem as palavras de Deus e através do sofrimento e refinamento em suas vidas. Somente através de uma fé semelhante a essa, o caráter das pessoas poderá mudar. Somente assim elas poderão possuir o verdadeiro conhecimento de Deus. Não estar satisfeito com viver em meio às graças de Deus, ativamente ansiar e buscar a verdade e buscar ser ganho por Deus. Isso é o que significa conscientemente obedecer a Deus. Essa é precisamente o tipo de fé que Deus quer. Pessoas que não fazem mais nada além de desfrutar da graça de Deus não podem ser aperfeiçoadas ou transformadas, e sua obediência, piedade, amor e paciência são superficiais. Todos aqueles que somente desfrutam da graça de Deus não podem verdadeiramente conhecer a Deus. E mesmo quando o conhecem, seu conhecimento é superficial e eles dizem coisas como: Deus ama o homem, ou Deus é compassivo para com o homem. Isso não representa a vida do homem e não mostra que as pessoas realmente conhecem a Deus. Se, quando as palavras de Deus os refinam ou quando suas provações caem sobre elas, são incapazes de obedecer a Deus, se em vez disso elas se tornam duvidosas e caem, então não são nem um pouco obedientes. Dentro deles existem muitas regras e restrições sobre a fé em Deus.
experiências antigas que são o resultado de muitos anos de fé ou de várias doutrinas baseadas na Bíblia. Poderiam tais pessoas obedecer a Deus? Essas pessoas são cheias de coisas humanas. Como podem obedecer a Deus? Eles obedecem de acordo com suas preferências pessoais. Será que Deus deseja obediência como essa? Isso não é obedecer a Deus, mas obedecer à doutrina e satisfazer e consolar a si mesmo. Se você diz que isso é obediência a Deus, não está blasfemando contra Ele? Você é um faraó egípcio. Você age em maldade e expressamente se opõe a Deus. Deus poderia querer um serviço como esse? É melhor você se apressar e se arrepender e ser mais consciente. Caso contrário, seria melhor você ir para casa. Isso lhe traria mais benefício do que o seu serviço a Deus. Você não incomodaria nem interromperia. Saberia qual é o seu lugar e viveria bem. Não seria melhor? Dessa forma, você evitaria opor-se a Deus e ser punido.